Olá, eu sou Amanda Nóbrega e hoje no podcast Café Genômico vamos abordar um ponto crucial do nosso projeto, que é a sua responsabilidade social e o impacto que pode gerar na saúde pública e na economia do país. Quando falamos em pesquisa científica, muitas vezes pensamos em laboratórios e tecnologia, que, embora não esteja errado, às vezes esquecemos do papel essencial que a pesquisa desempenha na vida cotidiana das pessoas. E o mais importante de tudo isso é como um projeto sai das quatro paredes desse laboratório para atuar na assistência, se comprometendo em promover um sistema de saúde mais equitativo e acessível para todos os brasileiros, especialmente aqueles que dependem do Sistema Único de Saúde, o SUS. Investir em projetos como o Mapa Genoma Brasil é apostar em um futuro em que a saúde pública seja guiada por dados precisos e tratamentos personalizados. E o impacto social do nosso projeto, ele não se limita à saúde individual. Ele se estende à coletividade, otimizando recursos e garantindo que cada investimento seja direcionado para onde é mais necessário. Então, gera um efeito multiplicador na economia do país. E para debater este tema tão importante, dividimos o nosso podcast em duas partes. Apresentados pela nossa coordenadora, Mariana Biraldo, a primeira parte teremos o professor doutor Gustavo Guimarães, médico coordenador do projeto. E teremos também o doutor Renato Oliveira, pesquisador do projeto. E finalizando essa temporada, ela conversa com o Dante Gambardella, que é gerente executivo do PROAD BP, e o professor doutor José Eduardo Krieger, coordenador das áreas de cardiologia. Aproveitem o programa e não se esqueçam de seguir o projeto Mapa Genoma Brasil nas redes sociais, para acompanhar todas as nossas novidades. Doutor Gustavo, doutor Renato, quero agradecer a presença de vocês no nosso podcast Café Genômico e gostaria que vocês começassem se apresentando para a gente. Bom dia, Mariana. Bom dia, Renato. Bom dia a todos que nos escutam. Eu sou Gustavo Cardoso Guimarães, eu sou o pesquisador principal do PROAD, desse estudo Mapa Genoma Brasil, coordenador geral da genômica na Beneficência Portuguesa de São Paulo, a BP, e também do Programa de Cirurgia Robótica e Livre Docente pela Unicamp. Para mim é um prazer e uma honra muito grande estar liderando esse time notável de pesquisadores num projeto tão importante para o Brasil como o Mapa Genoma Brasil. Bom dia, Mari. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Eu sou Renato Oliveira, sou cirurgião oncológico, uro-oncologista, trabalho no time de urologia oncológica da Beneficência Portuguesa e me juntei ao time do Mapa Genoma Brasil, no PROAD, para acrescentar nos estudos de custo-efetividade do projeto Mapa Genoma Brasil. Muito obrigada, sejam muito bem-vindos. Doutor Gustavo, você poderia comentar conosco por que a BP decidiu embarcar em um projeto como o Mapa Genoma Brasil? Mari, a BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, tem uma história e tradição de mais de 160 anos, trazendo para a população, para o SUS e para as pessoas, inovação, pesquisa e questões que possam fazer diferença. Fizemos as primeiras ressonâncias, primeira cirurgia cardíaca, primeiras coisas pelo gigantismo da nossa instituição, né, e secularmente falando, a história de treinar, capacitar pessoas é muito importante para a BP. O nosso investimento social, nossa forma de ver o Brasil traz, e aí há aquele certo trocadilho sempre, né, de que está no nosso DNA. Então fazia todo sentido a gente entrar para um projeto nesta dimensão, que sem dúvida nenhuma é uma semente plantada para um futuro brilhante, né? A genômica, entender a genoma do brasileiro, que é um país com tanta miscigenação, com tantas migrações, com tantos povos diferentes, é muito importante para uma questão de país mesmo, de nação, um projeto de Estado, onde a gente vai poder trazer benefícios muito grandes para a população brasileira, conhecendo a fundo a genômica, a família,
e tudo em volta dessas principais doenças que afetam o nosso país, né? São, no caso do Mapa Genoma Brasil, câncer e doenças cardiovasculares. Então, para a BP, mais do que uma vontade de fazer ou um interesse de fazer, é quase uma obrigação de fazer essa diferença para a nossa população e trazer esse repertório, tá? Essa biblioteca de dados que vão nortear novos tratamentos, novos projetos, e melhorar a assistência na ponta para o benefício do nosso povo. E como que a gente poderia efetivamente aplicar isso ao SUS? Primeiro, saber e mapear o SUS, mapear o seu genoma, mapear os riscos dessa população é importante para ter políticas públicas até para a prevenção delas, né? O acesso que estamos dando ao número superlativo de pacientes e suas famílias a testes genéticos já vai mapear para nós aquelas de risco a desenvolver tumores ou a desenvolver problemas cardiovasculares ou que está envolvido dentro dos fatores de risco daquela população. Assim, a gente pode criar políticas a curto prazo para minimizar essas doenças, o risco de tê-los, ou mesmo fazer diagnóstico precoce de câncer. Evita, então, os tratamentos muito caros. Evita a doença avançada, a doença metastática. Essas pessoas voltam rapidamente ao convívio familiar e à força de trabalho, né? Lembrando que hoje o câncer, a gente está fazendo principalmente câncer de próstata, mama e câncer coloretal, os 3 mais prevalentes na nossa população, e que a cada dia atingindo pessoas mais jovens, ainda na fase produtiva, com um impacto muito grande para a família e para o país. A gente está perdendo essa força de trabalho, está perdendo o cérebro, está perdendo conhecimento, está perdendo pais de famílias, mães, irmãos, tios, né? Isso tem um impacto muito grande como nação. Então, quando a gente faz o diagnóstico precoce, diminui o risco e interfere, e aí vai para a assistência primária, né? Interferir na dieta, interferir no método de vida, porque a gente está mapeando não só o dado genômico, como os dados de vida, questões familiares, as questões da árvore genealógica dessas pessoas, e todos os seus parentes estão recebendo esse benefício, né? Isso a curto prazo. A longo prazo, essas estratégias de prevenção, elas podem ser colocadas muito até para dentro do programa do Sistema Único, em larga escala, para prevenir o aparecimento de doenças avançadas, numa forma personalizada. Talvez a gente deva fazer exame de próstata todo ano, para alguns não, pode ser até 2, 4 anos, eu diminuo o risco. Mamografias todo ano? Também não. Então, para riscos envolvidos, e assim para doenças cardiovasculares e outras. Então, é um material muito precioso, que a curto prazo já se beneficia, e a médio e longo é ainda maior a previsibilidade disso. E aí entra uma questão importante, né? Os estudos de custo-efetividade, né? O qual o Renato tem grande experiência, fez a seu doutorado sobre isso, em conjunto conosco. Então, ele hoje é uma das referências no país em relação a isso, por isso veio para o nosso time para trazer, né, esse conhecimento. Claro, não tem como a gente falar, né, de impacto sem falar de custo-efetividade. Como que a gente consegue pensar na aplicação de custo-efetividade dentro do projeto do Mapa Genoma Brasil e qual que seria o benefício para a saúde pública? Tá. Quando a gente fala em custo-efetividade, a gente tem que ter em mente que os estudos eles têm 2 momentos. O primeiro momento, que ele vai trazer muito provavelmente um investimento, um aporte de dinheiro muito maior. Isso tanto para o setor privado quanto para o setor público. No caso do setor público, ainda muito maior, porque a gente está falando de um número muito grande de pessoas. Então, 100% dos habitantes do Brasil têm acesso ao SUS, mas 75% deles ou mais dependem exclusivamente disso. Então, quando a gente está falando nesse aporte de dinheiro, é muito recurso, e isso precisa ser muito bem estudado. No início, a gente vai ter esse aporte maior para gerar mais informação para isso, que a gente chama de avaliação de tecnologia em saúde, não só tecnologia em si, mas qualquer tipo de protocolo, qualquer tipo de abordagem em saúde que a gente faz. A gente, com esses dados, tem o subsídio para saber se isso é factível de ser feito, e ao longo do tempo, o que a gente vê nos trabalhos é que a gente vai tendo uma diminuição dos outros custos relacionados à saúde por causa do que o Gustavo mencionou. A gente vai começar a abordar isso, vamos começar a fazer diagnóstico mais precoce, nós vamos começar a fazer tratamentos preventivos, vamos mudar o perfil disso e lá na frente vamos diminuir o perfil da incidência da doença avançada. Só que para isso a gente precisa de um planejamento em longo prazo para saber o quanto que a gente vai gastar agora, o que a gente está prevendo para isso depois. Porque é muito importante, e o Gustavo também mencionou isso, ser uma política de Estado.
Então, o estudo de custo-efetividade ele vai trazer subsídio para isso, porque, como a gente sabe, tudo custa bastante dinheiro. E a outra coisa é conhecer, aí ter a informação da nossa população, que é uma população única, miscigenada, totalmente diferente das outras populações que nós temos no mundo, mas até agora o que a gente tem dado de literatura é tudo sobre outras populações, então, dos países, normalmente países mais ricos. Então, a gente tem dados de população europeia, dados de população americana, tanto da parte genômica, da parte clínica, quanto da parte financeira. E o Brasil ainda carece desses dados. Então, essa é uma das iniciativas, um dos pontos fortes disso. Nós estamos construindo aqui para a nossa realidade, o que a gente tem na nossa população, quanto custa isso para a nossa economia. Então, a custo-efetividade, essa avaliação é fundamental para isso. Doutor Renato, e como que a gente consegue aplicar o conceito de custo-efetividade ao manejo e ao tratamento das doenças cardiovasculares e das doenças oncológicas, que é o que pressupõe o nosso projeto? Tá, ótimo. Tanto a doença cardiovascular, que seria hoje a principal causa de mortalidade, seguida pela segunda, que é o câncer. Então, nós estamos com as duas principais aí. Quando a gente fala do mapeamento genético, então primeiro, a gente tem um custo para identificar essas famílias, para colocá-las dentro do nosso projeto. Depois, o custo efetivamente em fazer o sequenciamento genético disso, aí a gente vai entrando numa parte muito mais técnica disso, né? E isso vai gerar, obviamente, um custo muito maior do que aquilo que a gente já faz. Então, a gente já tem uma política pública hoje de rastreamento, tanto para próstata quanto para mama, câncer coloretal. Então, obviamente que incluir exames, incluir coisas agora vai custar mais caro, vai nos gerar informação, mas também vai nos gerar o benefício do dado desse diagnóstico. Uma vez sabendo quem é o paciente mutado, quem é o paciente que precisa de uma atenção diferente, como que nós vamos mudar isso aí, para aquele grupo a gente faz mais exame, para outros grupos que a gente sabe que tem um risco menor, não. A gente pode começar a diminuir, por exemplo, a periodicidade que esse paciente vai fazer o seu PSA, que ele vai fazer a mamografia, ou até no caso do câncer coloretal, que aí despende mais ainda de dinheiro, que é a colonoscopia, que precisa de uma estrutura muito maior, então um custo muito maior. E na cardiologia a mesma coisa, quando a gente começa a mapear isso, a gente começa a ver quem são os pacientes de risco para infarto, por exemplo, que é uma das grandes causas de mortalidade dentro das doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que temos risco hoje com colesterol, triglicérides, obesidade, hipertensão. O risco é igual para todo mundo? Não, não é. A gente conseguindo traçar isso, a gente vai achar aqueles que estão no maior risco, tratar melhor, tratar mais precocemente. E isso, quando a gente fala de tratamento, aí muitas das coisas já estão disponíveis no sistema de saúde. Então, é com droga que já tem, com remédio que já tem, com cirurgia que já tem. Então, é customizar, né? E trazer para essa população o tratamento, um exame de ponta, né? Um exame que hoje nós temos dificuldade de fazer, inclusive no privado, inclusive para quem tem acesso a um plano de saúde. É muito difícil, é caro. Não, nós estamos trazendo isso para a população do SUS. Então, isso também é uma das grandes belezas do projeto, né? E quando a gente fala de saúde de precisão, a gente fala de tratar o paciente de forma personalizada. Qual que seria o impacto, então, econômico da gente tratar esse paciente oncológico, esse paciente com uma doença cardiovascular, dessa forma personalizada, tratar ele de uma forma preditiva e não de uma forma reativa? Quando a gente olha a distribuição do custo de tratamento de um paciente oncológico, por exemplo, ou mesmo até do paciente com a doença cardiovascular avançada, a gente vê que a maior parte do recurso ela está destinada ao tratamento do doente terminal, infelizmente. Porque no caso da oncologia é o doente que precisa de mais quimioterapia, de mais radioterapia, que precisa de internação, que tem intercorrências e que vai morrer por causa da doença, né? E aí hoje, também pegando carona no que o Gustavo falou, a gente tem uma incidência bastante importante em pacientes jovens. Então, você está tirando esse jovem, que é uma força produtiva do mercado de trabalho. Então, você tem o custo direto, não só o que ele vai custar para o cofre do governo, o que ele vai custar para a saúde privada também, como você vai estar tirando ele da cadeia produtiva, né? Então, hoje, a gente... Com esse investimento, a gente tenta desviar essa curva
para casos mais precoces ou, eventualmente, até evitar que o câncer apareça em alguma dessas situações, né, com alguns tratamentos preventivos, com cirurgias redutoras de risco. Então, você evita que o câncer apareça, além de você evitar todo o impacto psicológico, social, familiar, todo o impacto estrutural que a doença traz, você lá na frente vai diminuir esse impacto financeiro também, tanto diretamente ligado à saúde, quanto os custos sociais indiretos. Doutor Gustavo, quando a gente fala de custo-efetividade, a gente está falando de impacto, e no caso do Mapa Genoma, a gente está trazendo um projeto de pesquisa. Por que é tão importante a gente investir em um projeto de pesquisa como o Mapa Genoma Brasil, que se propõe a construir um banco de dados, né, e, além disso, entregar ali um estudo de custo-efetividade dentro da onco e da cardiologia? Mariana, tem alguns pontos muito importantes quando a gente pensa neste projeto, em outros, né, dessa magnitude, porque existem genes hoje que são determinantes daquela doença. Câncer de mama, como o BRCA2, BRCA1. A gente sabe que ele mutado aumenta muito o risco daquela pessoa, daquela família que estão ali, que tem aquela mutação, ter tumor da mama. Às vezes tumor de ovário e outros parecidos, né? Como no caso da síndrome de Lynch também, a gente tem umas mutações específicas que aumentam o risco de câncer coloretal e outros. Porém, tanto na doença cardiovascular quanto nas doenças oncológicas, existe o que a gente chama de herança poligênica. Vários genes juntos, que não sozinhos conseguem causar um problema maior, mas daquela organização deles também aumenta o risco, né? Também tem scores poligênicos que são protetores. Como fazer isso? Não há forma de fazê-lo sem uma grande capacidade computacional, um número robusto de dados, e aí a pesquisa entra porque a maior parte dos tumores talvez esteja realmente relacionados aos scores poligênicos. Então, preciso de uma grande quantidade de dados para realmente interferir em larga escala na nossa população para estudos efetivamente. Mudar o screening, mudar a assistência, mudar o tipo de tratamento ou coisas de uma forma individualizada. A gente fala muito no paciente. O paciente, ou seja, ele já avançou o lado. Ele já tem a doença. Ele já vai ter o problema. Seja precoce ou seja tardio. Quanto mais precoce, menos tratamentos mais simples consegue resolver. Quanto mais tardio, o Renato já falou, muitas vezes estados terminais, a gente consegue prolongar o tempo de vida, nem sempre com qualidade. Isso tem um custo gigantesco para o país, muito melhor do que mudar para uma medicina protetiva, né? Então, quando a gente consegue tratar o indivíduo e não o paciente, a gente está falando de tratar as pessoas antes dela ter o problema. Fazer medidas de mudança de estilo de vida, mudanças preventivas que diminuam o risco. Seja com cirurgias redutoras de risco, seja com mudança de hábitos alimentares, tabagismo, bebida alcoólica, praticar exercícios físicos. Então, isso pode mudar e vai mudar certamente a forma como se faz medicina no país. Quando a gente foca no indivíduo, foca na pessoa, o foco e a amplitude é muito maior, né? Então, eu gosto muito da medicina personalizada que foca no indivíduo e não no paciente. Eu acho que a gente perdeu uma fase muito grande quando ele já é paciente, né? Então, essa é uma questão importante. E não há forma de fazer isso que não tenha associação de um trabalho de pesquisa como esse em larga escala, que diretamente já está trazendo um benefício para a população, por dar acesso a esses dados. E aí eu consigo, neste subgrupo, já dentro do próprio projeto, interferir do ponto de vista assistencial, né? Lá na ponta, quando eu estou num hospital, numa área remota do Brasil, e nós estamos em todas as regiões do país, junto de populações muito pobres, e damos acesso a eles. Para esse tipo de exame, eu protejo aquela família, protejo aquelas pessoas, fazendo com que a gente consiga evitar câncer avançado, trazendo um conhecimento deles do que aquilo pode trazer, de como a mudança de hábitos de vida é protetiva para eles. Então, a gente está trazendo benefício, não só do ponto de vista educacional, eles são atores e podem levar para a sua comunidade esse mesmo coisa, são exponencialmente aumentar o alcance do nosso projeto. Estamos treinando um grande número de pessoas na medicina, tanto médicos e da assistência, agentes de saúde, profissionais de enfermagem, que ampliam de forma exponencial na sua região. Então,
verdade, é um projeto quase assistencial transvestido como projeto de pesquisa, no final das contas, porque a gente precisa fazer essa plataforma, precisa fazer essa biblioteca para o futuro do país, né, para ter esses dados exponencialmente e melhorar ainda mais. Mas a gente já faz uma mudança do perfil dessas regiões quando esse projeto chega. É o que a gente viu no primeiro triênio, estamos vendo agora, em larga escala, né, mudança de conscientização e as pessoas tendo a força mais importante, eu acho que hoje é conhecimento, empoderadas, né, que vai do agente de saúde na ponta até o médico daquela região, sendo um multiplicador na sua região de hábitos saudáveis, de coisas de melhor para a população. Com isso, a gente tem indiretamente algo de saúde pública envolvida dentro desses projetos, fazendo com que a assistência primária diminua o acesso até aos pacientes que estão indo lá, ou às pessoas, indivíduos com medo, porque você tem um maior conhecimento da história, né? E assim, minimizando, de certa forma, isso vai ser muito difícil trazer isso para dentro dos nossos estudos de custo-efetividade, ou dimensionar isso, mas sim, a gente já começa por aí. E quando, Renato, a gente fala de custo-efetividade, não quer dizer que é mais barato, mas quer dizer que aquele dinheiro investido valeu a pena, porque eu salvo mais vidas, eu melhoro a qualidade. Então, esses critérios que a gente tem que ter em situação. Uma tomografia é mais cara que um raio-x, mas também faz mais diagnóstico e é custo efetivo para proteger, por exemplo, de tumores do pulmão e etc. Então, é essa lógica que a gente está querendo trazer com números robustos nacionais, onde a gente possa, sabendo nossos números e a nossa realidade no nosso povo, transportar isso para uma política pública ou dar subsídios para que isso se transforme em curto prazo em políticas preventivas e diminua a pressão sobre o Sistema Único de Saúde, sistemas privados e tudo mais, melhorando a saúde do brasileiro. Doutor Renato, como que a gente está hoje com relação aos estudos de custo-efetividade aqui no Brasil? A gente tem uma quantidade robusta de estudos que já direcionem, né, com relação aos tratamentos voltados para a saúde de precisão, ou a gente ainda a gente precisa se desenvolver muito? A gente viu que na área da pesquisa, né, saúde de precisão, a gente está começando, estamos ali, né, num primeiro passo, mas como que a gente está com relação aos estudos de custo-efetividade? Acho que ainda é muito precoce ainda, a gente ainda precisa investir muito. Os estudos que existem são estudos todos muito pontuais, com populações pequenas, estudos que ainda são muito desenvolvidos dentro da academia, então dentro de universidades, tal, então a gente ainda tem muito pouco, né? A gente tem uma dificuldade com a integração do estudo da economia com a saúde. Isso não é só brasileiro, certo? Porque é difícil você fazer o profissional da saúde entender de economia e o profissional da economia entender da saúde. Então essa integração ela já é desafiadora, mundo todo. Aqui, então, no país onde a gente tem um projeto de pesquisas e incentivo a esse tipo de conhecimento ainda engatinhando, quando a gente compara em relação a outros países, né? Então, quando vai falar de estudo de custo-efetividade, tem menos ainda, tá? Então, precisa desenvolver muito. Essa é uma característica também fundamental do mapa genoma, porque a gente está, como o Gustavo falou, em todas as regiões do Brasil. Os números são grandes, a população é grande, não fica restrito a uma só população, e isso dá mais robustez à nossa avaliação, porque a gente vai ter uma população muito maior, muito mais representativa do que a gente precisa, tá? Mas ainda muito inicial, mas eu acho que estamos no caminho certo, a gente vai pegar carona no que você falou desses estudos aí da genética que estão começando, o estudo da custo-efetividade e outros de economia vão vir aí de carona com eles, com certeza. E aí uma pergunta para os dois. Quando a gente fala do mapa genoma, como o doutor Gustavo trouxe, né, a gente traz que é um projeto de pesquisa, mas a gente tem uma entrega muito grande assistencial, porque no final a gente está fazendo pesquisa, a gente está construindo o banco de dados, a gente está qualificando o profissional, a gente tem os estudos de custo-efetividade, mas além disso, lá na frente a gente entrega o aconselhamento genético, né? Isso está previsto não só para todos os casos índices, como os familiares também. Como que isso impacta diretamente na qualidade de vida desses participantes do nosso projeto? Doutor Gustavo. Mariana, talvez eu acho que a gente tem duas entregas de curto prazo maravilhosas. Uma é o treinamento, né, que é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais apaixonantes. É muito pouco comum esse conhecimento de ponta
chegar até o extremo do país, as pessoas que realmente podem interferir na sua sociedade, né? Isso a gente está fazendo em larga escala. Isso, para mim, eu acho que é, sem dúvida nenhuma, muito importante, porque isso faz diferença no dia a dia das pessoas. O conhecimento profissional de saúde, ele exponencialmente dissemina por ali e melhora toda a assistência no seu local. Toda vez que você pensa em fazer genômica de alguém, ou fazer um painel, ou fazer um teste como a gente faz de genoma completo, né, a gente tem por obrigação dar uma devolutiva para essas pessoas, se ele tem o gene, ou se tem algum risco ali aumentado de desenvolver doenças, e os seus familiares também. Porque aí a gente tem esse retorno para eles, que a gente chama do aconselhamento, traz para ele o conhecimento e a real dimensão do seu risco de vir a ter mais problemas, né? A gente não está falando só porque eu tive um tumor de mama, eu tenho uma mutação que aumenta o risco de câncer de ovário, ou outras, eu tenho várias outras possibilidades, então essa pessoa se cuida melhor. Os seus familiares também, e, como disse, eles são exponencialmente em todos os locais, né? E isso é muito interessante, porque nós estamos falando de mover um objetivo direto de melhora na saúde dessas pessoas. Uma prevenção personalizada, onde ele consegue diminuir o número de exames ou focar nos seus números de exames, desafogar o sistema de saúde, porque ele sabe aonde ele precisa se concentrar e o que ele precisa fazer. Então, de novo, a gente interfere ou a gente ajuda a assistência, seja ela primária, secundária, trazendo já uma questão assistencial, né, dentro do projeto de pesquisa. Então, essa capacidade do projeto da genômica de trazer grandes quantidades de dados e, ao mesmo tempo, agir desde o seu início na qualidade de vida das pessoas e no sistema, na assistência, é algo ímpar, talvez algo muito próprio desse tipo de trabalho, né? Porque existe, sim, uma entrega muito clara. Estar em todas as regiões do país faz com que a gente inclua, seja inclusivo, né, com todas as questões. Inclusivo com gênero, com raça, com sexo, com diversidade, religião, né? diversidade de todas as formas. E aí a gente realmente está dando um material para os estudos de custo-efetividade, para a população, para o Brasil, para o futuro, né, para este banco de dados, para esta biblioteca no futuro de quem é o brasileiro e como ele está diverso e como ele está distribuído em cada região do país. Isso é outra maravilha, isso é outra coisa ímpar do nosso projeto, que nenhum lugar do mundo vai conseguir ter algo tão diverso, tão interessante, tão apaixonante, né, para isso. Então, quando a gente mostra o projeto fora do Brasil, para outros pesquisadores, todo mundo quer participar, fala, como que eu ajudo? Eles querem, eles se oferecem, porque diz, isso não existe em lugar nenhum, isso é único no planeta, isso é único no mundo. Então, desperta a curiosidade da comunidade científica no mundo todo. Então, fazer algo que seja científico para o futuro do país, que a gente possa fazer assistência já desde o início, que a gente possa interferir positivamente do primeiro dia ao último dia do projeto, na vida das pessoas, na assistência, não tem preço, né? É verdade. O Gustavo acabou de desenhar o que a gente tem no macro, né? O que a gente tem desse impacto. Aí, falando um pouco mais específico da qualidade de vida, que é na custo-efetividade, uma das facetas do estudo é o estudo da qualidade do impacto. Na qualidade, a gente chama isso de estudo de custo-utilidade. Tá? É um subproduto disso aí, um cálculo muito parecido, né? E ele prevê aí o que a gente vai ter com aquele indivíduo que foi atingido por aquele estudo, por aquela mudança, por aquele tipo de exame, enfim, tudo que a gente faz causa alguma coisa no paciente, né? Então, vai causar algum tipo de mudança. E quando você hoje traz para um paciente, para uma família, fala assim, nós descobrimos que você tem uma mutação genética que pode determinar o aparecimento de uma doença no futuro, e alguns outros membros da sua família também têm, isso causa um impacto psicológico e que muitas vezes pode ser questionado, mas vale a pena eu fazer isso? Tal. Então a gente já entendeu que do ponto de vista global, de saúde pública, tal, vale a pena, vamos diminuir mortalidade, vamos diminuir o custo com a saúde pública lá no começo, ok. Mas e para o indivíduo? Isso é medido. Tá? Então a gente tem uma série de questionários de qualidade de vida, ou seja, e aí você saber
da sua condição, isso determinar algum tipo de tratamento, algum tipo de segmento diferente, isso foi bom para você? Isso trouxe um impacto positivo ou negativo? Isso é medido. Inclusive, a gente consegue fazer essa interface desse resultado da qualidade de vida que a gente atingiu com o custo. E saber se vale, inclusive do ponto de vista de custo, vale a pena eu investir isso, ou seja, é exequível do ponto de vista de quanto eu vou melhorar na vida daquele indivíduo. Então, a gente consegue fazer isso no estudo também. Então, acho que é muito interessante. A gente não só traz a informação, mas a gente traz qual é o impacto que isso vai ter para a qualidade desses pacientes. É uma Indivíduos, forma né? de qualificar e quantificar isso, né? Então a gente sai um pouco do qualitativo especificamente, entra no quantitativo e tenta traduzir isso em números, em custo, em efetividade, em qualidade de vida, de uma forma palpável, né? Exatamente. Para que o gestor, para que as pessoas possam ver o impacto, não só qualitativo, mas como quantitativo dessas abordagens, né? Então, essa é um diferencial, esse é um plus que nós estamos trazendo nesse triênio, com pessoas assim que conseguem ver números, Assim, né? Onde a gente está falando de qualidade, consegue transformar isso em números, onde você pode, então, ter a medida certa para aquilo que você quer fazer. E é só com números precisos que a gente pode decidir onde colocar o dinheiro, que é finito, de uma forma que seja mais útil para a população, para a saúde, para médio, curto e longo prazo. Eu acho que é isso, né? Cada vez mais a pesquisa conseguir transladar, né, as suas entregas de forma que seja palpável, né? Como nas entregas de custo-efetividade, de custo-qualidade, né? De custo de todas as formas para que a gente consiga entregar isso palpável para o Ministério, para que eles possam pensar ali em terem instrumentos para a gente falar de políticas públicas. Doutor Gustavo, doutor Renato, agradeço imensamente a participação de vocês aqui no nosso podcast. Quer finalizar, doutor Gustavo? Bom, eu agradeço muito, Mário, por uma conversa bem agradável, né? Ter a oportunidade de mostrar um pouco do que estamos fazendo, lembrando que esse é um projeto do Brasil para o Brasil, né? Então, esse é um dinheiro que é utilizado como uma forma de transformar o Brasil, tirar daquela inércia de ser um incorporador de tecnologia e ser um criador de tecnologia. Nos vai abrir espaço para pesquisar novas drogas, pesquisar novos métodos de treinamento, de tratamento, trazer inovação, né, nos colocarmos como protagonismo no mundo inteiro para isso. Então, projetos como esse que traz essa amplitude de oportunidades, faz a diferença para o país, né, nos dando protagonismo no mundo. E isso é importante. Servir a população e trazer tudo isso. Este material, várias gerações vão poder estudar e trazer benefícios que do Brasil vai se espalhar pelo mundo, porque nós somos, né, todos a mesma raça no planeta, mas os dados aqui são diferentes, são robustos e traz essa qualidade para que, por isso o mundo inteiro está de olho no que a gente está fazendo aqui, e isso é extremamente importante poder, né, participar desse início. Eu gosto de brincar que eu estou plantando tâmaras, não colherei as tâmaras, não estaria aqui para vê-las, mas eu sei que uma parte disso, né, vai ficar para as próximas gerações. Isso é muito, muito satisfatório, isso dá uma alegria muito grande poder participar, né, com uma contribuiçãozinha minha aqui nesse projeto que é inovador, único e fantástico. Doutor Renato. Acho que é um motivo realmente de muito orgulho, né? De muita felicidade de poder participar de um projeto desse tamanho, com esse impacto para o nosso país e conseguir trazer aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente gosta de estudar, né? E trazer para uma coisa desse tamanho, né? Dessa magnitude toda. Então, acho que estou muito feliz de ter sido incluído por esse grupo. Muito orgulhoso, um orgulho tanto pessoal quanto acho que da instituição. A Beneficência Portuguesa hoje está desempenhando um papel super importante aí dentro desse projeto todo, né, no PROAD. Então, fico muito orgulhoso, muito feliz de estar fazendo parte
E esperando, a cada treino a gente sempre fica esperando os próximos resultados e planejando o que a gente vai fazer no próximo, sabendo que esses resultados eles serão perenes, vão ser, esperando que eles possam ser muito bem utilizados aí pelas próximas gerações. Muito obrigada, pessoal. Agradeço a todo mundo que está assistindo. Muito obrigada.